Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Douglas Cavalcante para uns, Pastor Douglas Cavalcante para outros. Conhece o meu ministério aí, meus trabalhos. Gratidão a todos. Autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina. Editora Autografia. Lembrando que hoje é dia 4/7/2019. E vamos trazer aí uma notícia muito boa para vocês. Quero agradecer os internautas pelos compartilhamentos, agradecer pelos likes, agradecer aí por todo o carinho que vocês têm tido conosco. Muito obrigado, né? Saiba que é muito importante o seu comentário, independente do que seja. Isso nos faz evoluir, aprender cada vez mais. E quero agradecer, né? Deixa eu ver aqui o comentário. Valéria Chaves fez o seguinte comentário: como é bom ouvir palavras que têm sentido e lógica. Gratidão, Douglas. Evandro da Silva também comentou: parabéns pelo vídeo, de trazer uma boa mensagem. Aqui em Camboriú, uma senhora bota medo nas pessoas. Deixa pra lá, pessoal. São pessoas que ainda estão aprendendo no primário, vamos colocar assim, né? As pessoas mais evoluídas que já estão no ensino médio, na faculdade, já tem uma outra visão, sabe que a Terra é uma passagem, né? Já chegaram ao planeta há mais de 70 milhões de gerações. E o interessante é que se repete isso todos os anos, quase na mesma data ou na mesma data. Prova de que a Terra é uma passagem, pessoal. Não tem esse negócio de arrebatamento, fim do mundo. Isso arrebatamento é do corpo espiritual, é do espírito. Arrebatamento é da consciência, que ela deixa essa máquina, esse veículo biológico, tá? O corpo é um veículo biológico da consciência, tá? Então, essa máquina, ela é utilizada pela consciência, pelo espírito, e quando termina o seu tempo, o espírito vai embora, tá me entendendo? Isso chama-se busca, tem que buscar, tem que estudar. Quando você tem a lucidez entre o mundo físico e extrafísico, né, independente da forma que seja, cada um tem de um jeito. QM, desdobramento, arrebatamento espiritual, experiência extracorpórea, né? Tem várias, viagem astral, né? Quando se visita uma colônia, tem várias formas, né? Onde consciências se organizam em sociedade. Existem várias formas de você saber que tem o mundo extrafísico, que é o nosso verdadeiro mundo, e o mundo físico, que a gente fica há pouco tempo, né? Não tem como evitar a realidade, isso é um fato, pessoal. E a gente vê todo dia, toda hora. Por exemplo, ontem mesmo eu estava vendo a notícia de um amigo que o primo partiu. Todo dia tem. Você abre a sua página no Face, a televisão, todo dia alguém está indo embora e outro está chegando. Isso é natural, é a passagem. Mas hoje eu queria compartilhar com vocês uma matéria muito interessante de um médico, um doutor em psicologia, tá? É uma matéria que fala: perdoar é bom para a saúde e para a alma, diz terapeuta francês, tá? Doutor em psicologia e autor de diversos livros sobre o tema, Jacques Leconte explica como se constrói o conceito do perdão. Falando sobre o perdão, há poucos dias eu estava comentando, né, com um amigo meu sobre aquela passagem que Jesus ele fala: perdoar 70 vezes 7 ao dia, 490 vezes. O que Jesus quis dizer simbolicamente é que devemos perdoar a todo momento, independente do erro que cometeu A ou B, tá? Devemos perdoar, independente quem seja. No passado, quantos erros a gente vê que muitos seres que estiveram aqui, né, ou que atuaram aqui no plano físico, né, que atuaram com a humanidade, cometeram N erros. Aí Jesus fala assim: que recompensa terão se amar os que vos amam? Tem que amar os que vos odeiam, os seus inimigos. No passado vemos muitos inimigos e até no presente, mas temos que perdoar os nossos inimigos e amar eles. Ah, mas é muito difícil, pastor. Hoje para mim não é.
Hoje, para mim, não é. Incrível que pareça, não é. Já tive vários desafios nesse sentido e fui bem sucedido. Fui bem sucedido. A ponto de pessoas que achavam que eu nunca mais eu fosse falar com ela por um erro que ela tivesse cometido comigo, eu ir lá, ainda levar um presente para a pessoa. E a pessoa vai ficar... Porque nós temos que fazer a diferença. E como que você vai ser luz na vida das trevas se você não mostrar essa luz que tem em você? Você tem uma luz dentro de você. Todos nós temos luz. Ah, fulano de tal tem luz. Todos têm luz. Só que você tem que trabalhar essa luz para que você venha manifestar ela. Você tem que praticar essa luz através dos atos. O que Jesus... Ele chegou, por exemplo, no Evangelho capítulo 8, como eu já citei várias vezes, e fala para os judeus, o pai de vocês é o diabo. Eles falam, não, nosso pai é Abraão. Aí ele fala assim, o pai de vocês é o diabo, não é Abraão. Olha a atitude de Abraão e olha a atitude de vocês. Vocês querem me matar, vocês estão me perseguindo, vocês não me amam. Eu trago palavras de libertação. Jesus trouxe o quê? Igualdade. Jesus trouxe uma mensagem que Deus, o verdadeiro Deus, ele não escolheu um povo só. Jesus veio trazer essa mensagem. Não tem um povo escolhido só. Deus escolheu a todos. Ele não está preocupado com a carne nem com o sangue. Está preocupado com vocês. Vocês quem? Seres que estão dentro desses corpos, presos. Por isso que se fala que a terra é uma prisão. E cada ser sente uma necessidade. Outros não sentem necessidade, mas são influenciados a vir para cá, porque tem que vir. Então, quando se fala no perdão, é muito profundo falar sobre o perdão. Então, Jesus estava falando sobre esse. E mesmo com essa perseguição toda, no momento da cruz, que ele foi crucificado, ele fala assim, Yeshua, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles fazem. Jesus, em determinadas situações, mesmo com as contradições que a gente vê na Bíblia, que isso é natural, contradição, tá? E com os erros de tradução, que foi passado do inglês, né? Do hebraico para o inglês, melhor dizendo, e do inglês para o português, mesmo com os erros de tradução e contradições, existem mensagens com lógicas e que têm um sentido, né? E isso é que importa, porque nós somos falhos, nós cometemos erros. Dizer que somos perfeitos? Eu sei que eu sou a luz, eu sou a paz, eu sou o amor, tá me entendendo? Eu falo isso para mim mesmo, e eu falo para o Criador, eu falo para o universo que eu sou, né? Mas eu sou falho, eu sou errante, eu tenho que me aperfeiçoar, a gente tem que oscilar, tá me entendendo? E o terapeuta francês Jacques Leconte, ele diz aqui, Jacques Lacan, doutor em psicologia e autor de diversos livros, ele fala sobre o tema, explica como se constrói o conceito do perdão. Estudos recentes mostram que o ato de perdoar protege o organismo dos efeitos dos estresses. Olha aqui, basta consultar a bibliografia do terapeuta francês Jacques Lacan, 63 anos, ex-professor da Universidade de Nanterre, para entender o que ele busca transmitir em suas conferências e os conceitos que permearam seu trabalho ao longo da vida. Um dos livros chama particularmente a atenção: Bondade Humana, Altruísmo, Empatia e Generosidade. Não foi por acaso que ele se interessou pela questão do perdão. O autor francês viveu esse dilema através de sua própria história pessoal. Vítima de um pai violento, olha só, ele viveu na pele as várias etapas que o levaram a perdoar seu algoz. Não fiz minha tese por acaso, ele diz aqui. Foi para tentar entender minha própria trajetória, diz. O título da tese de doutorado de Jacques, publicada em 2002, e uma das raras sobre o tema na França, é Quebrando o Ciclo da Violência, quando crianças maltratadas
não se transformam em adultos que maltratam os filhos. Quer dizer, o pai maltrata a criança e a mãe, ela vai crescendo daquela forma e mais tarde ela vai copiar a mesma ideia que ela aprendeu com o filho dela e vai maltratar da mesma forma que foi maltratada. No estudo, ele ouviu o testemunho de pessoas que conseguiram se libertar do rancor, de suas feridas familiares e tocaram em frente, impedindo esse passado de paralisar suas existências. Em suas entrevistas, ele percebeu que o perdão aparecia com frequência nos relatos. Nos questionários, entretanto, o psicólogo buscou evitar o termo. Pela sua conotação religiosa, preferi perguntar se as pessoas ainda sentiam ódio, sim ou não. E o nível desse ódio explica. Sentimentos de ódio. Durante as entrevistas, ele notou que o sentimento de ódio, normalmente potencializado durante a adolescência, havia desaparecido, em alguns casos na idade adulta. E os participantes utilizavam o termo perdão para designar esse novo estado de espírito. Livre de rancor, conceituar o termo é complexo e raros são os pesquisadores que se dedicam ao assunto. Jacques Lacan exemplifica essa dificuldade pela diferença entre perdoar e deixar para lá. Caso de um de seus entrevistados, trata-se de um dentista que cresceu sendo rebaixado pela mãe. Dizia que o menino nunca seria alguém na vida. Dizia, hoje não ligo. Ele dizia, hoje eu não ligo. Minha mãe pode dizer o que ela quiser. É um problema dela, não meu. Isso, por exemplo, não é perdoar, é deixar para lá, diz o pesquisador. O perdão, explica, gera uma sensação de bem-estar e plenitude que vai além desse sentimento. Não é novidade o efeito negativo que a secreção excessiva do cortisol, o chamado hormônio do estresse, provoca na saúde, afetando as funções cardiovasculares e o sistema imunológico. Quando esse estresse envolve maus tratos vivido na infância ou outros fatos graves, há uma incidência maior de depressão e outras doenças mentais. Em 2016, um grupo de pesquisadores da Universidade de Califórnia e Luther, no OIA, especialistas em psiconeuroimunologia e especialista em psiconeuroimunologia e ciências comportamentais, concluiu um estudo inédito, publicado no jornal Right Psychology, sobre como o perdão pode proteger a saúde de jovens adultos. 143 pessoas foram entrevistadas e o resultado mostrou que as pessoas capazes de perdoar tinham menos problemas físicos e mentais, ocasionados pelo estresse acumulado, reduzindo o risco de desenvolver essas doenças a praticamente zero. Perdão e religião. O autor francês frisa que, apesar das evidências sobre os benefícios do perdão sobre a saúde, ele não deve ser imposto a qualquer custo. E dependendo do tempo de cada um, também não se deve impor o perdão a alguém por questões religiosas. Como hoje sabemos que o perdão faz bem,
também há terapeutas que impõem o perdão terapêutico. Diz, segundo ele, essa atitude pode ser nociva para o paciente, que se sentirá então culpado por não se sentir capaz de perdoar. O perdão nunca é um dever, nem religioso e nem terapêutico, continua Lecomte. Em sua tese, ele também percebeu que a relativização ajudou no processo vivido pelos adultos que foram crianças maltratadas. Alguns de seus entrevistados perceberam que seus avós, por exemplo, eram mais violentos do que os pais, o que demonstrava um esforço para não reproduzir o modelo. Ele também lembra que o fato da França ser um país laico, a palavra perdão, muitas das vezes, cria um bloqueio por conta de sua conotação religiosa. Perdoar não é esquecer. É importante também, diz, diferenciar o perdão do esquecimento. Quando se perdoa alguém, lembra o autor, os fatos continuam presentes na memória, mas não influenciam as ações. Jacques cita um texto de Nelson Mandela, Perdoar não é esquecer, onde o líder sul-africano salienta que é importante lembrar das atrocidades que ocorreram durante o apartheid, para que elas não voltem a ocorrer. O autor também se lembra do depoimento de uma mulher que participou de sua pesquisa. Ela contou que levantou a mão para bater em seu filho de 5 anos, mas que não o fez porque viu em sua atitude o gesto de sua própria mãe, que a maltratava. Essa lembrança foi suficiente para que ela nunca mais fosse tomada por esse impulso. O perdão, desta forma, se constrói através da memória, explica o doutor em psicologia francês. O processo do perdão é complexo, explica, porque envolve as duas partes. Em alguns casos, não há reconhecimento da culpa, e isso pode ser doloroso, quer dizer, a pessoa não reconhece que ela errou. E isso é prejudicial à pessoa. Em outros, de resiliência máxima, não se espera que o outro aceite ter cometido uma falta, para perdoá-lo da mesma maneira. Várias publicações do psicólogo que dirigiu a tese de Lacan, Etienne Moulet, hoje aposentado, mostraram que o reconhecimento era um facilitador do processo do perdão. A etapa da reconciliação, desta forma, dependerá desse fator. Às vezes, a pessoa sofre, mas com o não reconhecimento do mal, causado que com o próprio ato, diz, seja qual for o caso, o perdoando ou não alimentar raiva, como mostram as pesquisas, só pode trazer benefícios. Bem, pessoal, tá aí mais uma maravilhosa notícia do pesquisador e doutor, né, Jacques Lacan, né, francês, falando sobre a importância do perdão. Uma certa vez, trazendo uma reflexão a vocês, dentro da palavra, uma certa vez uma pessoa, gratidão aí pelos comentários, tá entrando muito comentário aí, tá? Curtidas, eu quero passar algo muito importante para vocês. Uma certa vez, uma pessoa me fez a seguinte pergunta: pastor, o que o senhor tem a dizer sobre o inferno? E eu falei para ela:
qual inferno você está falando? Ah, mas como assim, pastor? O inferno só tem o sol. Eu falei, não. As pessoas criam vários tipos de inferno. Mas o inferno está dentro de você, eu falei para ela. Tudo está na sua consciência. Porque Jesus, ele elimina o inferno quando ele fala assim, Yeshua, quando os seus olhos forem luz, quando os seus pensamentos forem iluminados, positivos, bom, todo o seu corpo espiritual, toda a sua consciência será iluminada. O que Jesus quis dizer foi isso. Como está olhando? Olha para o horizonte, aí você olha. E você olha também, o que você está vendo? Um vai falar, rapaz, eu estou vendo muito fogo. Olha, que escuridão. Aí pergunta, e você, o outro? O que você está vendo? Rapaz, eu estou vendo uma luz maravilhosa. Olha que coisa linda. Olha, que mar. Que pôr do sol. Cada um olha de uma forma. O inferno é nesse sentido. Aí ele falou, pastor, mas que base o senhor tem? Rapaz, ele é teólogo, eu quebrei ele. Amigo. A gente vai ajudando os amigos, né? Falei, que importância tem os versículos que são inúmeros na Bíblia que fala que a misericórdia de Deus dura para sempre. Jesus, quando fala no perdão, ele estava falando sobre a misericórdia durar para sempre. Durar para sempre tem limite? Eu perguntei a ele. Aí ele, não, durar para sempre é para sempre. Então, quantas vezes Deus perdoa? Aí ele falou assim, poxa, pastor, o senhor me pegou agora estou entendendo. Deus perdoa eternamente. Por mais vezes que erremos, ele vai estar sempre perdoando. Falei, por mais errado que sejamos, ele vai estar sempre perdoando. Agora, a consequência daquele erro que nós plantamos, nós vamos colher. Não tem como evitar isso. Mas é você despertar e não errar novamente. É como o doutor falou aqui. Perdoar não é esquecer, você não vai esquecer. Porém, você vai ter que criar um bloqueio como se nada tivesse acontecido. Você vai lembrar, mas com um pensamento racional. Não, aquele erro ali serviu de exemplo e de lição para mim não errar e para ele também que errou comigo não errar, e a gente manter essa linda amizade. Quantas amizades minhas que eu poderia ter rompido por causa de um erro, e outras que eu rompi, depois fui lá e me reconciliei com a pessoa, por causa de um erro de um amigo, de uma amiga, ou até um erro meu, fui lá pedir perdão. O perdão liberta. O perdão nos ajuda a evoluir, evolução é perdoar. Então eu falei para ele, então cadê o inferno, meu irmão? Aí ele, caramba, pastor, é verdade, se Deus perdoa, o inferno é você mesmo que se coloca no inferno. Após a morte física, você mesmo se coloca dentro de uma consciência que você tem, que você errou, e você vive ali dentro de um inferno. Porque quando perguntaram a Jesus se o reino de Deus tinha aparência, né? Mas aparência geológica em algum lugar, né? Geográfica, né? Em algum lugar, Jesus falou, não tem aparência o reino de Deus. Tá me entendendo? Ele não está aqui, não está ali. Não, ele não tem aparência. Tudo está dentro de você. Então que possamos trabalhar isso dentro de nós. Possamos evoluir, melhorar no dia a dia. Possamos perdoar sempre. O perdão é o foco, tá? Ou você vai criar o seu próprio inferno, e você vai se jogar, ninguém vai te empurrar no inferno. Ninguém vai te jogar. Ou você vai criar o seu próprio céu, o seu próprio paraíso. Só que eu tenho que falar isso, sou obrigado a falar isso. Mesmo que você crie o seu inferno, do outro lado a misericórdia de Deus dura para sempre. Porque Ele perdoa 70 vezes 7 ao dia, 490. Quantas vezes você errar, Ele vai te perdoar. Mas vamos deixar de ser criança, está na hora de crescer. Quando eu era criança, eu pensava como criança. Agora eu não sou mais criança. Agora sou adulto. Tá bom, pessoal? Gratidão a todos aí.
Muito obrigado mais uma vez. Tá aí uma linda matéria, né? Tá no G1 também. Tem algumas matérias que eu leio no G1, né? Outras estão em outros lugares. Tem uma matéria muito boa também, tá? Que brinque com seus filhos enquanto eles querem brincar com você. Tá no magicademãe.com.br. Tem outra matéria também, filha de pedreiro, aluna de medicina da USP, vende pão de mel para pagar intercâmbio em Harvard. Tá bom, pessoal? Gratidão aí, tem muita coisa aí, é o mundo regenerado. Muito obrigado pelos comentários, pelos likes, um forte abraço. Pessoal, consciência racional, vamos trabalhar essa consciência racional, tá? Não irracional. Poucos dias a Lanusse entrou em contato comigo e falou, poxa, o senhor já viu o mundo todo como ilusão, né? O senhor sabe que tudo aqui é ilusão, mas vê mesmo, não é falar. Tem gente que fala, tudo aqui é ilusão, mas não sabe que é realmente. Quando você se vê fora do corpo, é lúcido, né? Como eu me vejo, pelas vivências que eu tenho, você vai ver que tudo aqui é ilusão, né? Mas a gente tem que aproveitar que estamos dentro dessa ilusão e trabalhar e estar sempre vibrando alto, pensando positivo, né? Vencendo as barreiras do dia a dia. Isso daí a gente, moleza, entre aspas, né, pessoal? Tem as durezas aí, né? Muita dificuldade, muita luta, mas vamos enfrentando. E tem muita coisa boa aí. Estudo consegue reverter completamente o Alzheimer apenas pela retirada de uma enzima. Tem muita coisa boa aí. Vacina contra a cocaína, criada por brasileiros, também promete eliminar o vício de vez, de crack, tá? Olha que legal. Cordão umbilical que iriam para o lixo podem curar quem tem leucemia. Ó, que legal. Muita coisa boa aí, tá, pessoal? Para divulgar aí. Brasileira lança aplicativo para alfabetização de crianças com autismo. Pessoal, esse é o mundo regenerado. Vamos trabalhar primeiro o nosso mundo e através do nosso mundo a gente trabalha o mundo ao nosso redor. Transforme a sua consciência, despertar da consciência, expansão da consciência. Muito amor, gratidão, integridade, sempre. Simplicidade, humildade, honestidade, perdão, olha o perdão aí. Um forte abraço, obrigado mais uma vez por tudo. Livro Entre o Céu e a Terra, tu me acha ali. E página Projeto Vitória Cristina no Facebook. E no YouTube, Douglas Cavalcante, o canal e Projeto Vitória Cristina. Um forte abraço. Shalom. Adonai.